Paz galera, tudo bem com vocês? Hoje estou começando mais um vídeo, voltando com mais um vídeo. Hoje é um tema muito interessante, ao qual está no livro de 2 Reis. E bem, como vocês já leram na descrição, na thumb do vídeo, o tema é este mesmo, Encontrando a Palavra, e está lá no livro de 2 Reis, do capítulo 22 inteiro e do capítulo 23, para vocês quiserem acompanhar. Aqui a gente não vai ler tudo, tá? Para que a gente não fique lendo muito. É claro que a gente vai ler algumas partes, alguns textos, para ter um entendimento melhor, mas aqui, através do Espírito Santo, eu peço que ele me dê sabedoria de poder entregar para vocês com mais clareza, né? Não tirando aquilo que está na palavra, mas só reforçando e tendo um entendimento melhor daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Bem, hoje a gente vai falar sobre o rei Josias. Bem, se você não conhece o rei Josias, você vai estar lendo comigo, né, alguns trechos aqui e depois você pode ler aí na sua casa também. Para começar, o rei Josias, ele começou o seu reinado, né, logo depois de seu pai, com apenas 8 anos ali de idade. Na palavra ali de 2 Reis, não fala, né, depois de como, que horas que ele começou, quando, em quanto tempo que ele começou a buscar o Senhor. Mas já entendemos que foi desde cedo. Josias, né, começou a reinar com 8 anos, só que no 18º ano de seu reinado, então ele já estava juntando as pratas das pessoas que já estavam contribuindo para a reconstrução do templo. E o que isso quer dizer? Que no começo ali, no 18º ano, ele já estava querendo reconstruir o templo, que isso já mostra a intenção dele ao Senhor, o coração dele voltado ao Senhor. Mas vamos lá, vamos dando sequência. Em seguida, foi falar com Safã, né, para coletar essa prata, e falar com o sacerdote Ilquias, e logo depois que ele foi se encontrar com Ilquias, né, entregou ali para que fosse entregue também a prata aos trabalhadores, né. Ilquias disse que havia encontrado um livro, o livro da lei. Então, assim que Safã pegou esse livro, ele leu, e em seguida ele foi e voltou ao rei Josias. Quando ele chegou ao rei, ele falou que entregou a prata a ele, né, que entregou a prata, né, aos trabalhadores, né, sobre a reconstrução do templo, e também já disse também em seguida, Ilquias achou um livro da lei, e ele leu para o rei. Assim que ele terminou de ler, né, não fala ali qual é o trecho do livro que ele leu, mas provavelmente é algo que vocês já vão entender. Assim que ele terminou de ler o livro da lei, ou a palavra do Senhor, provavelmente era algo que estava ali em Deuteronômio, pois era o livro que eles tinham antigamente, eram os livros que foram escritos por Moisés, né? Bem, vamos voltar aqui ao contexto. Assim que ele terminou de ler, Josias se rasgou. Não só em lágrimas, mas rasgou as suas vestes. Ele se humilhou diante do Senhor. Ele se preocupou com aquilo que ali estava escrito. Dito isso, a preocupação dele não era somente com ele, mas com o seu povo, porque o povo tinha pecado. Os seus antepassados tinham pecado. A gente sabe que, lendo a palavra do Senhor, antes de Josias, houveram muitos reis. Não só Saul, que foi o primeiro, mas depois veio Davi, Salomão, os filhos de Salomão, e por aí, né, quando a gente lembra de Acabe, ali no Elias, né, do profeta Elias, e muitos outros reis que vieram e foram, mas que não seguiram a vontade do Senhor, não seguiram a lei do Senhor, não seguiram os estatutos, aquilo que o Senhor ordenou, aquilo que eles deviam, que era o quê? Guardar o Senhor em seu coração em primeiro lugar, amar o Senhor de todo o coração em primeiro lugar, para que eles não colocassem brecha para amar outros deuses, para fazer outras coisas que desagradavam ao Senhor, como idolatria, como adorar outros deuses, como eles fizeram muita coisa errada. Assim que ele leu isso, né, assim que ele chorou, assim que ele se prostrou, assim que ele se humilhou, ele falou, bem, vai então encontrar alguém, né, que conhece o Senhor, para a gente saber se o que está escrito nesse livro, né, o que o Senhor tem para nos dizer. Basicamente era isso. Mas eu vou ler aqui para vocês. Isso está aqui em 2 Reis, no capítulo 22, 2 Reis, capítulo 22, versículo 13. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro, que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. Bem, em seguida, né, foi o sacerdote Ilquias, foi Safã, foi Aicã, Aquibor, né, foram alguns homens a que o rei Josias ordenou para ir atrás de alguém, né, que soubesse sobre esse livro. Então eles encontraram uma profetisa chamada Ruda, que cuidava do guarda-roupa do templo, que morava ali em Jerusalém. Bem, assim que ela chegou, né, assim que eles conversaram com ela, ela disse que o Senhor respondeu
estava respondendo eles de qual maneira? Assim que ela chegou... Bem, a resposta da profetisa era o seguinte. Deus havia falado que tudo aquilo que Israel fez, Judá, contra o Senhor, tudo aquilo, todos os pecados, toda a idolatria, o Senhor estava irado. E tudo que eles leram iria acontecer. Então, cairia a desgraça e a ira do Senhor sobre Israel e sobre todo o povo. Mas o Senhor ouviu Josias, o Senhor ouviu o choro, o lamento, a humilhação, ele se rasgou diante do Senhor. Então, logo em seguida que a profetisa falou as coisas ruins que o Senhor falou que vai acontecer, ele falou, porém, como eu ouvi e vi você se humilhando diante de mim, da minha presença, no seu tempo, você descansará em paz. Então, ele ainda teve algo de bom ali, sabe? Porque não sei como as pessoas falam que o Senhor é um Deus diferente no Antigo Testamento e no Novo, mas as pessoas não leem, né? As pessoas não procuram entender, não buscam do Senhor. O Senhor nunca mudou. Ele sempre foi bom, ele é misericordioso. E quando ele viu aquilo que Josias tinha no seu coração, ele falou, não, então no seu tempo ainda terá paz. Você não verá a desgraça de Israel no seu tempo. Bem, assim que os homens de Josias chegaram a ele com essas palavras, o que ele fez em seguida? Chamou todo o povo, reuniu os povos de Judá, de Israel, seja do mais pobre ou aquele que era mais importante. E leu o livro assim como ele leu, assim como Safã leu para ele. Isso nos lembra o como é importante a palavra de Deus. Ele podia ter simplesmente falado, não, beleza, eu entendi. Não, ele mostrou não só para ele. Ele não somente leu, mas ele leu para o povo também. Em seguida, assim que ele leu, ele afirmou a aliança com o Senhor. Ele reafirmou, dizendo que amaria o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu ser, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Assim, renovando a aliança com o Senhor. E assim também o povo confirmando que voltaria à aliança com o Senhor, amaria o Senhor de todo o coração. Bem, não é à toa que no reinado de Josias, que durou 31 anos, durante esse tempo houve paz e também o povo estava voltado ao Senhor. Assim que ele terminou tudo isso, de ler o livro, de ler para o povo, ele não somente terminou para ele começou a tirar tudo aquilo que desagradava o Senhor, de Israel e de Jerusalém. Seja templos construídos para outros deuses, postes sagrados, coisas que estavam até no templo, cavalos que eram consagrados a outros deuses, carruagens, os sacerdotes também que idolatravam, seja Baal, seja os deuses celestes, aqueles que os reis passados construíram, como Salomão, que também tinha construído alguns templos, tinha construído algumas estátuas. Tudo que Josias viu que desagradava ao Senhor, ele tirou. E sabe o que isso nos mostra? Que devemos tirar aquilo que desagradou ao Senhor. Quando a gente lê a palavra do Senhor, quando a gente sabe aquilo que agrada ao Senhor, quando a gente sabe aquilo que é a verdade, porque o Senhor diz, conheceis a verdade vos libertará. Isso está em João 8:32. Você tira aquilo que desagrada ao Senhor da sua vida. Então, faça assim como Josias também. Lendo também em Deuteronômio 17, versículo 18 e 19, só que do capítulo 17, você também entende que ali, antes do povo entrar na terra de Canaã, o Senhor já havia avisado, ó, se vocês forem querer um rei ali nessa terra, vão haver reis ao redor, mas o rei vai ter que ler a palavra do Senhor todos os dias de sua vida. Bem, você pode ler depois isso. Vai estar lá em Deuteronômio, capítulo 17, do 18 ao 19. E também em Josué 1:8, a gente aprende o seguinte, vou ler aqui para você. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar neles de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. 2 vezes a gente já está entendendo aqui que o Senhor, ele quer o quê? Que a gente leia a palavra dele. Porque aquilo que ele nos deixou, ele não só enviou seu Filho para morrer por nós, Jesus, naquela cruz, mas ele também nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, e também nos deixou a palavra dele. Se a gente não entende as leis, as ordenanças, aquilo que agrada ao Senhor, como a gente vai saber o que fazer? Como a gente vai saber, como a gente vai ser instruído? Se também a palavra do Senhor diz que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz que ilumina o seu caminho. Se você sabe para onde ir, para onde vai, através da palavra dele. Se você não medita na palavra que ele te deu, você está fazendo ainda. Não faz sentido você querer viver uma vida com o Senhor se você nem busca saber aquilo que lhe agrada. Aquilo que está nas suas leis, se você quer viver as leis do céu, e não vive as leis de Deus aqui nessa terra. É algo que não faz nenhum sentido. Bem, continuando com a história de Josias, a gente vê que ele encontrou a palavra, começou cedo buscando ao Senhor, estava reconstruindo o templo,
depois que ele leu, ele entendeu, né? Porque a gente entende também que ouvir a palavra de Deus não é só ouvir, mas quando a gente entende que obedecer significa ouvir, já é outra coisa. Porque realmente, ele leu a palavra, Safã leu para ele leu para o povo, mas o que adiantaria se ele não colocasse isso em prática? Se ele não retirasse os ídolos e aquilo que desagradava ao Senhor? Se ele não reconhecesse que ele estava em pecado e que o povo pecou? E se ele deixasse isso, não, esconde esse livro aí, não quero saber. Não, ele tomou uma atitude. Ele fez aquilo que outros reis não fizeram. E assim diz na palavra do Senhor sobre ele, que eu vou ler aqui para vocês. Bem, logo em seguida de destruir todos os altares, assim que ele voltou, assim que ele matou os sacerdotes dos templos de Baal, aqueles que cultuavam outros deuses, então ele convocou todo o povo para celebrar a Páscoa. E eu vou ler aqui para vocês no capítulo 23, do versículo 22. Celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da lei. Nem nos dias de juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Aqui também diz, no versículo 25 também, que diz, no versículo 25, nem antes, nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força, com toda a lei de Moisés. Aqui a gente já tem total clareza do que aqui a palavra está dizendo hoje. Volte ao Senhor, leia a sua palavra, medite nela de dia e de noite, e não se esqueça dela. Pratique e viva aquilo que agrada ao Senhor. Se você ainda não entendeu, eu espero que em nome de Jesus, que o Espírito Santo dê clareza a você e a sua mente. Leia e medite na sua casa também depois os versículos que aqui foram mencionados. Deixe aqui nos comentários aquilo que você entendeu ou aquilo que você não entendeu, ou algum testemunho. Vamos orar agora para que seja feita a vontade do Senhor na sua vida. Senhor Deus e Pai, eu agradeço, Pai, por essa palavra, qual o Senhor me revelou, aquilo que o Senhor trouxe aqui hoje. Que venhamos, Pai, a viver, Pai, aquilo que diz na sua palavra, nas suas escrituras. Que não somente ler, Pai, e que não venhamos esquecer, Pai, o livro guardado, Senhor. Que não venhamos esquecer da sua palavra, Pai, guardada, Senhor, num canto da nossa casa. Mas que venhamos a buscar ao Senhor. Que venhamos a viver, Pai, aquilo que o Senhor tem sobre nossas vidas, Pai. Porque aquilo que o Senhor planejou para nós, Pai, é um tempo de paz. Assim como o Senhor teve um tempo de paz para Josias, que se voltou ao Senhor, que se humilhou ao Senhor de todo o coração. Que viemos a buscar o Senhor todos os dias. Que viemos a meditar na sua palavra. Que viemos a retirar da nossa vida aquilo que não agrada ao Senhor. Seja alguma coisa que idolatramos, seja alguma coisa que desagrada ao Senhor. Seja algum pecado ou algo que nos torna impuro ou distante de Ti. Fala conosco, Pai, com cada pessoa que aqui viu este vídeo, Senhor. Eu oro a Ti e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.